A paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. O assunto de hoje é sobre um vídeo que se espalhou pelas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, em uma congregação cristã no Brasil, da cidade de Primavera do Leste, no Mato Grosso do Sul. Foi feita uma encenação de uma Santa Ceia em uma das escolas bíblicas infantis daquela cidade. Pelo que eu fiquei sabendo, esse vídeo foi espalhado pela turminha das 7 partes. Todos sabem que eu combato muito essa gente aqui no meu canal, que são piores que os reformistas da CCB, porque pelo menos os reformistas estão fora da congregação cristã no Brasil. Muitos deles não congregam, mas a turma das 7 partes está dentro da congregação cristã no Brasil, segue uma pessoa que tem falsas revelações e falsas profecias, que tem 40 horas de áudio de pura enganação e fantasia, e que estão dentro da congregação cristã no Brasil para atrapalhar a obra de Deus. Eles são os mesmos que, há uns meses atrás, até eu fiz uma live aqui no canal, estavam espalhando pelo Facebook, WhatsApp, que a congregação cristã no Brasil rouba e desvia coletas. Então são pessoas que não são dignas de crédito e nem de atenção por parte da nossa querida Irmandade. Para quem é da congregação cristã no Brasil, com certeza deve saber que no ano de 2016 a 2017 foi deliberado no Brás, em São Paulo, na nossa sede nacional e mundial, que seria implantada nas congregações cristãs no Brasil, espalhadas pelo país, a EBI, Escola Bíblica Infantil. Essas escolinhas foram implantadas nas congregações para interagir com as crianças, as criancinhas de colo de 1 ano ou menos até uns 6, 7 anos, 8 anos. Eu não estou bem inteirado da faixa etária das crianças que frequentam essas escolinhas infantis nas nossas congregações. Essas escolinhas causou um grande burburinho entre a Irmandade. Lembro que no ano de 2016 a 2017 eu recebia muitas mensagens no WhatsApp, inclusive de irmãos do ministério, os cooperadores de jovens, amigos, que ficaram totalmente escandalizados com essa ideia de implantar escolinhas bíblicas infantis nas congregações. Muitos diziam que estavam querendo colocar novidades na obra de Deus, que isso é coisa de sectário, que isso não era da parte de Deus. Existem sempre os do contra, que nunca estão sensíveis a melhoras e mudanças para melhor na obra de Deus. Ao meu ver, a implantação de escolas bíblicas infantis na congregação cristã no Brasil foi uma atitude notável e importantíssima por parte do nosso querido ministério. Essa luz que os irmãos tiveram nessa parte, ao meu ver, ela veio muito tarde. A implantação dessas escolinhas bíblicas deveria ter sido feita há décadas. Para quem acha que essas escolinhas é uma novidade hoje, está enganado, pois as escolinhas infantis existiram há mais de 50, 60 anos atrás. Existiam irmãs separadas que seriam como cooperadoras de menores, que cuidavam das crianças bem pequenas. E na época os irmãos resolveram tirar essa parte e deixar só a reunião de jovens e menores, as crianças pequenininhas juntas com os adolescentes e com os jovens de mais idade. Então eu acredito que houve um tempo muito perdido, que os irmãos poderiam ter investido mais na educação das nossas crianças pequenas. Muitos vão dizer, mas as reuniões de jovens não serviram para nada. Serviram. Serviram sim, até o dia de hoje tem tido uns frutos maravilhosos, mas investir nos pequenininhos também é algo muito importante. Eu espero que essas escolinhas bíblicas infantis sejam também uma porta para futuramente ser iniciada no nosso meio escolas bíblicas para adultos, porque infelizmente muitos dos nossos irmãos são muito ruins de Bíblia. O objetivo dessas escolinhas é envolver as crianças, interagir com elas. Jamais substituirá as reuniões de jovens e menores, como muitos diziam há 2, 3 anos atrás, dizendo que eles iriam tirar as reuniões de jovens e menores e colocar escolinhas para as crianças pintar, para as crianças fazerem desenhos, fazerem trabalhinhos. Porque vamos ser sinceros, as nossas crianças, eu tenho crianças pequenas, as nossas crianças pequenininhas de 1, 2, 3, 4, 5 anos,
Elas não têm aquela atenção nas reuniões de jovens e menores, porque as reuniões de jovens e menores, o formato dela é o mesmo formato de um culto oficial, de um culto à noite. Então as nossas crianças, elas não dão aquela atenção ao que está sendo falado, o que está sendo pregado, né, durante os cultos, as reuniões de jovens e menores. Nessas escolinhas são separadas, dentre as nossas irmãs que são formadas em pedagogia, pedagogas capacitadas nas práticas técnicas e educacionais para aperfeiçoar o processo de aprendizagem. Elas ensinam as crianças de maneira lúdica, com gravuras, com desenhos, com pinturas de passagens bíblicas. Eu acredito que é um papel importante no envolvimento das nossas crianças com as coisas de Deus. Eu recebi essa semana um vídeo e fotos dessa escolinha no Mato Grosso, onde estavam encenando a Santa Ceia junto com as crianças. Eu não vou hostilizar as irmãs pedagogas que estavam na escolinha, nem o ministério de maneira alguma. Muitos são a favor, outros são contra, mas aqui eu vou dar a minha opinião, tenho certeza que muitos não vão gostar. Só que existe sim os dois lados da moeda e tem que ser exposto aqui. Uma fonte fidedigna passou para mim que essa simulação dessa Santa Ceia infantil aconteceu o ano passado e só foi divulgado agora, vazou o vídeo agora, justamente pela turminha das 7 partes. Quando eu divulguei na aba comunidade que eu iria fazer uma análise e ia comentar esse assunto aqui no canal, teve muitos que se posicionaram contra e outros a favor. Alguns diziam que era teatrinho, outros falaram que isso era pecado, e muitos dizendo que isso é coisa do Ministério de Jandira, que aquelas imagens são do Ministério de Jandira. Irmãos, eu não tenho comunhão com o formato do Ministério de Jandira, que hoje é a Congregação Cristã Apostólica. Eles bagunçaram, eles saíram da Congregação Cristã no Brasil, dizendo que iriam continuar com o mesmo modelo que aprenderam. Hoje eles mudaram tudo, existe uma deformidade muito grande na liturgia, no andamento deles. Muitos sabem aqui que eu não sou a favor do Ministério de Jandira. Só que nem tudo que é fora do padrão, fora do normal, é fora daquilo que nós estamos acostumados, que nós vemos aqui no YouTube ou em qualquer rede social, seja o Ministério de Jandira. Porque existe sim coisinhas dentro da Congregação Cristã no Brasil. Agora, tudo que aparece diferente, eu não estou defendendo o Ministério de Jandira. Só que o que é certo, o que é justo, é justo. Nem tudo, qualquer coisa diferente que aparece, o pessoal fala, não, aquilo ali é Ministério de Jandira. Mas esse vídeo é Congregação Cristã no Brasil, administrada pelo Brás em São Paulo. Muitos acham que em nosso meio, nada pode sair do padrão. Nada pode sair da formalidade ou do protocolo. Mas digo mais, existem coisas que saem fora da regra, muitas vezes no nosso meio, para o bem da obra de Deus. O que eu tenho a dizer sobre esse assunto é que eu não critico as irmãs pedagogas, eu entendi completamente qual que foi a intenção delas, que vocês podem ter certeza que foi das melhores possíveis. Eu tenho certeza viva que foi sem maldade, foi sem malícia. Não houve a intenção de ridicularizar a imagem da Santa Ceia, ou de até mesmo profanar esse sacramento. E nem tampouco brincar com as coisas de Deus. Simplesmente essas irmãs quiseram passar àquelas crianças o peso e como que seriam participar da Santa Ceia. Quem está na Congregação Cristã no Brasil desde a infância e nunca teve desejo ou vontade de participar da Santa Ceia quando era criança? Quem aqui que me assiste, que é desde a infância da CCB, que nunca brincou de cultinho? Quem nunca imergiu seus coleguinhas de infância em represas ou em piscinas simulando um batismo? Quando eu era criança, eu ia tomar banho de barragem com os coleguinhas de escola e muitos deles não eram crentes, eu imergi muitas vezes eles na água. Em relação a essa encenação de uma Santa Ceia infantil, eu não vi maldade nenhuma nisso. Não foi uma intenção maliciosa, foi totalmente um ato inocente por parte dessas irmãs pedagogas. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu tenho a mente aberta. Eu não sou uma pessoa que ignora tudo.
Só que eu não sou uma pessoa libertina. Eu não gosto de libertinagem. Eu não sou daquele tipo que diz que nada tem problema, que tudo com entendimento pode. Eu tenho ciência e sei que existem limites, regras, doutrinas e estatutos para cumprir. Existem muitas coisas para nós cristãos que devem ser respeitadas. Mas a Santa Ceia em si, o que é a Santa Ceia? Em Lucas 22:19 diz: Jesus, tendo tomado o pão, dado graças, ele disse: Este é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Então, um dos objetivos principais da Santa Ceia é relembrar a morte do Senhor Jesus. Relembrar o seu sacrifício, o seu martírio, o seu sofrimento. Uma vez por ano, eu e você participamos da Santa Ceia do Senhor para relembrar a sua morte e para estar diante dele e ele ver em nós que nós estamos esperando o seu retornar. Porque ele disse: fazei isto até que eu volte, ou seja, a sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja. Eu li tantos comentários pejorativos a respeito dessa encenação dessa Santa Ceia infantil. Tem alguém que fez um vídeo dizendo que estão incitando as crianças a beberem bebidas alcoólicas, estão fazendo apologia à bebida às crianças. Imagina, alguém passou para mim que aquilo era suco de uva e o pãozinho era um pãozinho normal. E outra coisa que tem que ser analisada é que essa simulação, o suquinho, o cálice e o pãozinho não foram orados. Não houve ali uma liturgia como é feito numa Santa Ceia para nós adultos. Então, se não foi orado, nem pelo cálice, nem pelo pão, foi somente uma simulação. Então ali não havia algo sacramentado. Mas mesmo sendo algo assim, só uma simulação, as crianças também ali estavam aprendendo o respeito pelo sacrifício do Senhor Jesus, pelo papel da Santa Ceia, e estavam aprendendo também a relembrar a morte do Senhor e esperar a sua volta. Para quem não sabe como que funciona as escolinhas bíblicas infantis na Congregação Cristã no Brasil, as irmãs pedagogas que foram separadas para esse fim, elas pegam passagens bíblicas e fazem um trabalho em cima dessa passagem para interagir e envolver as crianças, para que elas possam entender sobre aquele assunto que está sendo ali abordado com elas. Aqui na central da minha cidade, existe as escolinhas bíblicas infantis. No domingo à noite, enquanto a Irmandade está dentro da congregação, no santo culto, as crianças estão em outro ambiente reservado e preparado para participar da escolinha infantil. E em um determinado dia dessas escolinhas, que aqui na minha cidade a cada 15 dias, eu fui levar a minha filha Thalita, de 4 anos, para participar. O assunto daquela noite seria a Torre de Babel. E lá em cima de uma mesa tinha uma Torre de Babel feita pelas nossas irmãs, algo impressionantemente lindo. Um trabalho muito bem feito. Havia alguns bonequinhos em volta dessa torre, feita com uma riqueza de detalhes, algo inexplicável de tão lindo de se ver. Algo muito bem elaborado. A minha filha ficou maravilhada e quando chegamos em casa, ela veio mostrar para mim um desenho da Torre de Babel que ela havia pintado e dizia: olha papai, o trabalhinho que eu trouxe lá da igreja. Então com certeza o tema dessa escolinha, desse vídeo que está rodando, era justamente sobre a Santa Ceia do Senhor. Vocês me perdoem a minha sinceridade, mas existem coisas piores por aí do que essa encenação da Santa Ceia feita com essas crianças. Perto de tantas coisas que têm acontecido, essa encenação dessa Santa Ceia com as criancinhas pequenas não é nada. O pior, ao meu ver, é quem divulgou essas imagens de forma pejorativa, dizendo: olha o que estão fazendo com a obra de Deus. E isso são os da 7 partes. Só que eles não veem o que estão fazendo na obra de Deus, distribuindo pendrives com 40 horas de falsas revelações, colocando minhoca na cabeça da Irmandade.
Olha, se essa encenação da Santa Ceia com as crianças não fez bem, pode ter certeza que mal também não fez. Existem pessoas que veem mal em tudo, escandalizam com tudo. Se as irmãs estivessem ensinando algo contra a doutrina ou contra a palavra de Deus para aquelas crianças, se fosse um escândalo para o evangelho, eu seria o primeiro que viria aqui em vídeo para me posicionar contra. Então isso não é motivo para tanto escândalo. Ah, mas isso não pode, isso é contra a palavra de Deus. Estão passando por cima da doutrina. Só que eu quero que você explique qual doutrina que essas irmãs e esses irmãos passaram por cima em fazer ali uma encenação com as crianças. Muitas vezes nós desenvolvemos atitudes de fariseus e nem nos damos conta disso. Em Lucas capítulo 6 diz que Jesus estava passando com os discípulos em uma lavoura e era um dia de sábado. E os discípulos, passando pela lavoura, tiraram espigas, debulharam e comeram os grãos. Aí os fariseus, vendo isto, eles disseram: por que os teus discípulos estão colhendo espigas e comendo? Isto não é lícito que se faça, hoje é dia de sábado. Aí o Senhor Jesus olhou bem na cara dos fariseus e disse bem assim para eles: vocês não sabem e nem tendes lido quando Davi e os seus companheiros tiveram fome? Vocês sabem o que ele fez? Davi entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição que não era lícito ninguém comer a não ser os sacerdotes. Davi comeu, saciou a sua fome e também deu aos seus companheiros e matou a fome dos seus companheiros com um pão proibido, que era o pão da proposição, que ninguém era lícito de comer a não ser os sacerdotes. Irmãos, o Senhor Jesus, ele estando debaixo da lei, que o Senhor Jesus levou a lei até a sua morte. Só houve a transição da lei para a graça após a morte do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, estando debaixo da lei, ele mesmo, sendo filho de Deus, ele violou a lei por diversas vezes. O Senhor Jesus deixou de lado muitas vezes as formalidades e os protocolos e as regras. O interesse maior do Senhor Jesus era agradar o seu Pai. Infelizmente, existem muitos em nosso meio que querem transformar a graça de Deus na lei de Moisés. A graça que eu me refiro é aquela dada por Cristo após a sua morte e ressurreição. Tudo é pecado, tudo é do diabo, isso é do inimigo, aquilo é do inimigo. Em Mateus 11, do versículo 28 ao 30, o Senhor Jesus declara: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então nós temos sim um fardo, nós temos um jugo a seguir do próprio Senhor Jesus. Nós temos um fardo e um jugo em Cristo, deveres a cumprir, uma doutrina a respeitar, mas é um jugo suave e um fardo leve. Em 1 João, capítulo 5, verso 3 diz: guardamos os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados. Então qualquer outro jugo ou fardo pesado colocado em nós não é de Cristo, mas sim é do homem. No livro de Provérbios diz: ensina a criança o caminho em que deve andar, que mesmo depois de idoso jamais se desviará dele. O ato de encenar a Santa Ceia com as crianças não foi o problema. O problema é a tempestade e o escândalo que muitos estão fazendo a respeito disso. Fiquei sabendo que esse assunto foi resolvido junto àquela irmandade. Os irmãos foram chamados à atenção e foram humildes e acataram os conselhos do ministério. Essa é a opinião que eu tive sobre esse assunto. Se você gostou desse vídeo, deixe o teu like, que é muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a inscrever-se, não esquecendo de ativar o sininho das notificações, para que você possa receber notificações de novos vídeos postados aqui no canal. Termino te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, e mandando para você um ósculo santo da caridade dentro do teu coração.
Deus abençoe, até o próximo vídeo.